E após longo litígio judicial, Cruzeiro e Dedé chegam a um acordo, fazendo com que assim o atleta possa voltar a jogar futebol. Mozart assume seu erro em entrevista coletiva, dizendo que errou sim em retirar o Marcinho do time contra o Guarani, e também o presidente do Cruzeiro disse que já tem a solução para pagar a dívida com relação ao jogador Denilson, que pode ocasionar a queda do Cruzeiro para a Série C. Mas antes da gente adentrar nesses assuntos aí, pedir para você, por gentileza, deixar o like para dar aquela moral para a gente, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, e também usar os comentários para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor, beleza? Vamos começar falando então sobre a entrevista coletiva do Mozart no pós-jogo de ontem, empate, né, lero-lero contra o Guarani, que mais uma vez travou a subida do Cruzeiro na Série B. O Cruzeiro vinha, né, tendo o Marcinho como um dos principais jogadores em campo ontem. Era ele que tentava alguma coisa, chute de fora da área, achar jogadores em condições de fazer gol. Só que o Mozart acabou o retirando muito cedo da partida no segundo tempo e com isso, cara, parecia um déjà vu. A tragédia era anunciada e um minuto após, ou sequer nem isso, o Guarani havia feito aquele golaço com o Regis, né? Total mérito da equipe de Campinas. Só que isso, cara, faz com que o Cruzeiro chame sempre o adversário para o seu campo e o Mozart mais uma vez errou nisso. Mas na entrevista coletiva, pelo menos, ele teve a humildade, a hombridade de reconhecer que errou ao retirar o Marcinho, que era quem estava tentando alguma coisa no meio campo. Justificou que ele queria ter um meio campo mais consistente, com um pouco mais de pegada, para tentar sair no contra-ataque, só que isso não vem acontecendo no Cruzeiro, né? Porque quando a gente tem a oportunidade de utilizar esses contra-ataques, o Mozart acaba tirando o articulador do time, que é esse cara mais capacitado da visão de jogo para acionar os atletas de velocidade. Então o Mozart, pelo menos ontem, se tem algo de positivo na entrevista coletiva dele, foi esse reconhecimento do erro. Então assim, uma vez que ele já externou isso, espero que não volte a se repetir, porque não é a primeira vez que o Cruzeiro está na frente do placar e o Mozart vai e tira um atleta de frente para colocar um defensivo, e aí a história a gente já conhece, que é o Cruzeiro acabando tomando gols. Então que o Mozart não repita mais isso, que tenha discernimento e inteligência acima de tudo para armar o Cruzeiro quando tem o placar a seu favor. Porque é tão difícil você ficar na frente do jogo, cara, então assim, não pode dar mole e entregar os pontos de bandeja para o adversário. E com isso o Marcinho ficou pistola, né? Ele saiu reclamando, ficou balançando o beiço lá atrás do banco de reservas, conversando com alguns jogadores, provavelmente algo do tipo, mas por que eu saí? Eu tava bem, né? Eu tava dentro do jogo, tava tentando, dando assistência e escanteios. Por que esse cabeça de bagre me tira? Provavelmente deve ter sido algo nesse teor e com direito ele ficou chateado. Mostra pelo menos que vontade de jogar pelo Cruzeiro ele tem. Então, né, de certa forma o cara fica indignado em estar fazendo uma boa partida e ainda assim mais uma vez ter sido substituído. Com relação ao Dedé, pessoal, esse litígio, né, entre Dedé e Cruzeiro já vem aí há algum tempo. A última partida que o Dedé realizou pelo Cruzeiro foi em 2019 contra o Corinthians, quando ele saiu lesionado e aí não voltou mais. Então, né, foi o fim de 2019, 2020 todo e agora 2021. Dá para colocar aí, né, mais de 2 anos o Dedé encostado no DM do Cruzeiro, apenas onerando a nossa folha salarial. E esse litígio vinha correndo na justiça, né, de forma aberta, o Dedé pleiteando aí 35 milhões de reais, mas foram tantas idas e vindas, tantos não acertos, que o caso, né, a ação judicial passou para Sejusc, que é o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania de 2º grau da Justiça do Trabalho. Um baita nome, né? A partir do momento que a ação dele passou para esse novo órgão aí, ela ficou em sigilo, ou seja, as informações e o que acontecia, a gente não sabia em detalhes como eram sido ou como teriam sido feitos. Então assim, o Dedé pleiteava 35 milhões, mas hoje saiu a notícia pelo Super Esportes e confirmado pela Rádio Itatiaia, um dos 2 portais aí que mais tem credibilidade com relação a notícias do Cruzeiro, que o Dedé está livre no mercado para assinar com outro clube. Dedé e Cruzeiro chegaram a um acordo. Detalhes desse acordo a gente não sabe, porque, né, a ação agora corre em segredo, então a gente não sabe se desses 35 milhões o Cruzeiro conseguiu reduzir algo. Provavelmente sim, se houve um acordo, ambas as partes acabam cedendo, o Dedé cede um pouco no valor, o Cruzeiro cede um pouco ao liberar o atleta,
O contrato do Dedé ia com o Cruzeiro até o dia 31 de dezembro desse ano. Então, nesse momento, ele já poderia assinar um pré-contrato com qualquer outro clube, mas o Cruzeiro libera ele meses antes para que ele já possa atuar de fato em outro clube. Então, assim, segundo o Super Esportes e a Rádio Itatiaia, Dedé e Cruzeiro chegam a acordo. Detalhes desse acordo, infelizmente, a gente não sabe ainda, porque é uma notícia muito fresca, né, que acabou de sair. Provavelmente, né, os setoristas com suas fontes e com seus informantes vão conseguir detalhes, um detalhe aqui, outro ali, com o Cruzeiro, com o Dedé. Então é provável que no decorrer do dia a gente tenha mais notícias precisas de como esse acordo foi selado, mas fato é que o Dedé não mais vestirá a camisa do Cruzeiro, coisa que já estava na cara, mas pelo menos, como eu disse, é importante essa pirraça que o Cruzeiro fez para tentar minimizar o rombo que o Dedé vai causar aos cofres do Cruzeiro. Então, a pedida inicial de 35 milhões provavelmente foi reduzida e com isso o Cruzeiro abriu um pouco também e liberou o atleta para assinar com qualquer outro clube antes do término do seu contrato. Fico feliz com esse acordo porque eu particularmente já não aguento mais ouvir a pauta Dedé no Cruzeiro, é muito desagradável isso. Um cara que tinha tudo para ser um baita ídolo do clube, né, perante a torcida, por tudo que fez dentro de campo, né? Foram poucos jogos dentro de campo, mas sempre que ele jogou qualidade, ele entregou, e eficiência também. Então, um cara que tinha tudo para ser ídolo sai pela porta de trás do clube, única e exclusivamente por causa de dinheiro, né? Que no fim das contas é o que move aí boa parte do mundo. Mas é isso, Dedé não joga mais pelo Cruzeiro, não tem mais contrato com o Cruzeiro, tá livre para assinar com qualquer outro clube e agora a gente fica na aguardo de informações para saber qual será o valor, quantos milhões o Cruzeiro vai ter que pagar ao atleta, beleza? E o nosso presidente Sérgio Santos Rodrigues, grande Sérgio, né, Serginho do Gel, deu entrevista ao GE, ao Globo Esporte, e disse que sim, já tem como pagar a dívida do Denilson, que logo mais vai pipocar na mesa do Cruzeiro, e sim, a gente sabe que essa dívida pode ocasionar o rebaixamento direto do Cruzeiro na Série C. Aparentemente isso já vai acontecer dentro de campo, né? Nem é pra gente ficar tão desesperado assim, porque dentro de campo é provável que o Cruzeiro vá até cair para a Série C se não ficar esperto. Mas a dívida do Denilson é algo que preocupa bastante e é impressionante, cara, a forma com que o Cruzeiro tem tratado com uma naturalidade fora do comum essas dívidas, né? Cruzeiro dizem que se esforçou para pagar a dívida do Arrascaeta, que acabou ocasionando o transfer ban, né, que a gente está impedido no momento de registrar novos atletas, mas esse assunto tem sido tratado com uma naturalidade que eu fico espantado, né, o quão irresponsável e o quão negligente é simplesmente não pagar uma dívida perante ao órgão mais importante de futebol no mundo. Então o Cruzeiro já deixou de pagar essa dívida ao Defensor do Uruguai por causa do Arrascaeta. Provavelmente também não vai pagar a dívida do Riascos junto ao Morelia, que atualmente é Mazatlan, se eu não estou enganado, em torno de 6 milhões. E a dívida do Denilson, que realmente é o que interessa, né, entre aspas, o que pode ocasionar aí a pior sanção possível para o Cruzeiro, que é em torno de 6 milhões de reais. Ainda não tem data a vencer, mas o Sérgio disse que já tem uma estratégia para pagá-la, que é fazendo a venda do imóvel da sede Campestre 2, aquela sede que fica ali no Santa Amélia, Santa Branca, região da Pampulha, e que no ano passado a gente teve alguns movimentos para fazer a venda dela. Há indícios que o Pedrinho BH tem interesse em comprar, né, a sede Campestre ali, que funciona como um estacionamento, para talvez construir um supermercados BH ali. Então o Pedrinho, que até outro dia era um dos maiores incentivadores, patrocinadores do Cruzeiro, tem interesse em comprar o imóvel. E aí, cara, é estranho, porque assim, uma venda de imóvel não é tão simples assim, não é de um dia para a noite que isso acontece, né? Então eu não sei também se os impostos daquele imóvel estão em dia, se estão, né, todos pagos. Coisa que aconteceu, por exemplo, quando o Ministério Público demonstrou interesse na sede administrativa do Cruzeiro, que fica no Barro Preto. O imóvel não poderia ser negociado porque tem CND e vários impostos em atraso. Com isso, o imóvel não pode ser transferido a outro proprietário. Então, será que a sede campestre do Cruzeiro está com todos os seus débitos em dia? Duvido, porque o Cruzeiro deve tudo e todos. Então, eu acho arriscado colocar a venda da sede Campestre 2 como solução para pagamento da dívida do Denilson, que após o Cruzeiro ser notificado, ele vai ter 30 dias para pagar. E aí, meu amigo, se em 30 dias não pagar, bye bye, Série C,
e já era. E será que o Cruzeiro consegue concretizar uma venda de um imóvel tão grande que pode ter alguma irregularidade dentro de 30 dias? Eu vou confessar para vocês que eu estou preocupado, tá? Se essa é a estratégia do Sérgio para pagar a dívida com relação ao Denilson, já tinha que ter vendido essa sede campestre, né? Enfim, complicado, nossa situação tá difícil, cada dia que passa mais difícil de voltar para a Série A, mais dívidas pipocando, maior se torna a incompetência e trabalho ruim das pessoas que administram o Cruzeiro. Enfim, é isso. Use os comentários aí para expor a sua opinião, o seu ponto de vista, para que assim a gente possa sempre trocar aquela ideia sem lero-lero de torcedor para torcedor. E deixa o like, se inscreva, compartilhe. E lembrando que hoje, 8 horas da noite, como sempre, tem live Passa a Régua para a gente poder repercutir tudo que aconteceu no dia do Cruzeiro, beleza? Conto com você aqui no canal Lado Azul, às 8 horas da noite. Aquele abraço, tamo junto, é nóis.